Amém e amém. Pega aí a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de Juízes. Livro de Juízes, por favor. Lembrando que o jeito correto de falar é dos juízes, né? Livro dos Juízes. Eu quero convidar você a abrir exatamente no capítulo 1, nesse texto que está na tela, o versículo 1. Mas eu também quero te convidar a continuar comigo em toda a leitura. Será uma leitura um pouco extensa, mas os detalhes que contém nessa leitura são importantíssimos para aquilo que nós iremos falar. Juízes, capítulo 1, nós iremos até o versículo de número 3, e depois eu indicarei aos irmãos os próximos versos que estaremos lendo. Juízes, capítulo 1, versículo 1, palavra do nosso Deus, diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança, que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Versículo de número 19, diz assim: esteve o Senhor com Judá, este despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Versículo 21. Os filhos, porém, de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, final do verso 27, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, contudo, não os expulsou de todo. Versículo 29. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Versículo 30. Tampouco expulsou Zebulon os habitantes de Quitron e os de Naalon, os quais ficaram habitando no meio dele, mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Tampouco expulsou Azer os moradores de Aco, de Sidom, de Alabe, de Aquisibe e de Elba e de Afeque, nem de Recobe. Assim os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Versículo 33. Tampouco expulsou Naftali os moradores de Bet-Semes, final do versículo, e os moradores de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 2, verso 1, diz assim: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que vocês fizeram isso? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários, e os seus deuses vos serão por armadilha. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. Amém? Feche seus olhos. Deus, é a tua palavra que lemos, nós acreditamos que ela é alimento, Deus, para a nossa vida.
Que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, possa me conduzir na exposição da Tua palavra. Que eu fale com fidelidade, com lucidez, com clareza. E os meus irmãos e irmãs que me escutam, que eles possam ser impactados pelo poder do Teu Evangelho e saírem daqui, Deus, pensando sobre a sua própria vida, dispostos, Senhor, a viver uma vida melhor para a glória do Teu próprio nome. Amém. Se assente, se for possível, dê um aplauso ao Senhor Deus. Como sempre, o nosso tempo é curtíssimo, então eu recomendo a você a não perder nenhum detalhe daquilo que nós temos para conversar aqui nessa noite. Eu quero falar ao coração de vocês sobre este tema. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Os irmãos que me conhecem sabem que um dos principais autores que eu tenho o costume de ler, certamente já li mais de uma dezena de livros, é do reverendo Hernandes Dias Lopes, uma das minhas maiores inspirações. E alguns dos livros do Hernandes que eu já li, ele, dependendo do assunto, ele se propõe a contar uma história real que aconteceu no século passado no interior da França. A história de um pai que tinha um filho que estava acamado, sujeito a uma enfermidade pela qual não se havia cura. E esse pai, vendo o seu filho sofrer, ele se dispõe e permite que seja aplicado ao seu filho a eutanásia. O seu filho morre. Ele vai sepultar o seu filho e quando retorna do cemitério, a história desse que o Hernandes conta é que ao chegar em casa ele recebe um telegrama de um cientista que estudava o caso do seu filho, que dizia que ele poderia ficar tranquilo, que eles descobriram um remédio que poderia resolver a situação do seu filho. Certamente esse pai, ele se arrependeu do que fez. Certamente deve ter palpitado em seu coração essa pergunta: por que eu fiz isso? Porque eu me precipitei. Na vida, nós também corremos esse risco. Corremos o risco de tomarmos decisões e as consequências nos assombrarem pelo resto da nossa caminhada. Israel viveu muito isso. Israel fez escolhas e essas escolhas muitas vezes custaram muito alto. Se arrependeram amargamente. E esse texto que está diante de nós é uma narrativa que apresenta exatamente um desses momentos na história de Israel. Israel vinha até aqui, o capítulo 1 de Juízes, numa empreitada vitoriosa. O livro de Juízes está posicionado entre Moisés e Davi, para falar os personagens mais conhecidos. O livro de Juízes está posicionado entre o deserto e a entrada da terra prometida. Portanto, esse povo ele é vitorioso por quê? Porque eles saíram do Egito como uma nação que estava sendo recém-criada. E esse povo lá no deserto experimenta da provisão de Deus. E lá no deserto eles recebem de Deus uma lei. E essa lei seria para eles como um norte, uma direção para ditar como deveria ser a vida deles. Esse povo tinha um líder íntimo de Deus. Mas esse líder morre. E aqui parece, quem sabe, que eles iriam se perder. Mas não. Deus levanta um outro líder, Josué. E é com Josué que eles adentram a terra prometida. E eles têm vitórias retumbantes. Embora muitas vezes nós nos lembramos da derrota que eles tiveram no detalhe do pecado de Acã. Mas são derrotas detalhistas, específicas, individuais. Mas no todo esse povo ele triunfa. Esse povo ele assume a terra prometida. E quem mora na terra prometida são os cananeus. Os cananeus são conhecidos pela história como um povo de absoluta idolatria. Eles tinham deuses para tudo. Era um povo imoral. Eles tinham uma prática de prostituição desenfreada. Esse povo praticava o infanticídio, sacrifício de crianças em seus cultos pagãos. Era um povo terrível, injusto.
E esse povo habitava a terra, mas Deus ordena que eles adentrem aquela terra e expulsem os cananeus de lá, porque Deus estava dando para Israel essa terra por herança. Isso está acontecendo pelo cumprimento da promessa de Deus no Gênesis capítulo 15, que foi feita a Abraão. Quando se encheu o cálice de pecado dos cananeus, Deus levaria o seu povo para lá e os tiraria de lá. Está se cumprindo aqui no livro dos Juízes. Só que, meus queridos irmãos, por que esse povo que começa bem, esse povo que começa triunfando, por que esse povo que começa gloriosamente, ele vai ter no livro dos Juízes as histórias de maiores fracassos? O que aconteceu na história desse povo? Embora o início do capítulo 1 mostra para a gente um bom início. Se você prestou atenção no verso 1, 2, 3 que lemos, o texto diz que Josué morreu. E esse povo se propõe a buscar ao Senhor para saber qual nação ou qual tribo estaria à frente deles. Deus responde. Deus vai dizer que Judá deveria ir à frente. Ou seja, eles continuam buscando a Deus. E Deus diz: Judá vai tomar frente, Judá vai enfrentar os cananeus, e eu vou dar vitória a Judá. O texto nos conta que Judá vai a caminho do que vai se tornar Jerusalém. Lá havia um rei que no versículo 5 nos dá o nome dele, Adoni-Bezeque. Esse rei era terrível, perverso. Esse rei, ele tinha subjugado outros 70 reis. Esse rei tinha por costume cortar o polegar das mãos e o polegar dos pés dos reis adversários, para fazer com que eles não conseguissem empunhar uma espada, para fazer com que eles não conseguissem correr, ficar de pé numa guerra. Mas o texto diz que quando Judá chega lá, Deus faz com que ele vença esse rei terrível, ao ponto desse rei reconhecer: Deus está me dando paga do que eu fiz. É Deus que está fazendo isso. Só que, meus queridos irmãos, o que aconteceu? Por que esse povo, que começa bem ainda o livro dos Juízes, por que Juízes é uma tragédia, meus queridos? Porque é importante começar bem, mas só começar bem não garante um final vitorioso. É importante que você comece bem, mas é mais importante ainda que você consiga terminar bem. Eu me lembro de quando eu trabalhava viajando como representante, que o meu pai, ele me orientava muito, especialmente sobre o trânsito, sobre dirigir nas estradas. E ele falava comigo que o maior perigo da estrada não é o meio ou o início, mas é quando você está chegando. Porque quando você está chegando, se aproximando de casa, do seu destino, você relaxa. Você acha que está sob controle. E aí é nesse momento que você já passou pelas curvas da vida, na reta final, a gente costuma falhar. É isso que acontece com esse povo. Esse povo começa bem, mas não demora muito, rapidamente, eles se desviam do propósito do Senhor. A queda desse povo passa por aquilo que eu chamo nessa noite de obediência incompleta. Obediência incompleta. Se você prestou atenção nos textos que lemos, por 8 vezes Deus vai usar uma expressão: vocês não expulsaram. Vocês não expulsaram. Por 8 vezes Deus está dando indicativos de que aquele povo não completou o que Deus havia ordenado. Esse povo manifesta a sua fé de forma incompleta. E são 3 os motivos que o texto mostra para nós que eles vão agir assim. O primeiro motivo está no primeiro texto que lemos, versículo 19, primeiro texto que lemos da empreitada de derrota deles. O texto diz para nós aqui claramente que o primeiro motivo da obediência deles ser incompleta é o medo. O texto ressalta para nós que Judá despovoou o povo montanhoso. Quem morava nas montanhas, Judá venceu.
Mas quem morava no vale, o texto nos dá um detalhe, esse povo do vale tinha uma arma de guerra. O texto diz, carros de ferro. Por causa disso, o texto diz que Judá não enfrentou esses inimigos. Medo. O medo fez com que a obediência deles fosse incompleta. O segundo ponto para nós está registrado no versículo 27. Quando o texto diz que Manassés e Dan, quando eles foram guerrear, eles não expulsaram os cananeus. Por quê? Por conta da fraqueza. O texto diz que os cananeus se mostraram mais decididos a permanecer na terra. Por causa disso, eles fraquejaram. Meus queridos irmãos, muitas vezes a nossa obediência ela é incompleta porque nós fraquejamos. O inimigo parece estar mais decidido do que nós. Por isso, fraquejamos. E o terceiro motivo, a terceira causa, que é a pior delas, é que se o primeiro ponto é o medo, o segundo ponto é a fraqueza, o terceiro ponto que eles não expulsaram os inimigos da terra é por conveniência. O texto nos fala por várias vezes que eles não expulsaram, mas colocaram o povo da terra para trabalhar em trabalhos forçados. O que eles fizeram? Ao entrarem na terra e vencerem o inimigo, e ao invés de expulsarem os inimigos, eles pensaram, opa, peraí, estamos enxergando uma forma de lucrar. Por que a gente vai expulsar essas pessoas se nós podemos escravizá-las? Ou seja, era conveniente. A obediência deles era limitada até onde convinha. Quando o lucro chegava, as benesses chegavam, eles deixavam de obedecer ao Senhor. Meus queridos irmãos, certamente, aqui cabe uma aplicação para nós, em cada um desses motivos. Vivemos em um tempo onde as pessoas, por medo, deixam de confiar no Senhor. O medo se apodera de nós. Assim como Judá, que ouviu do Senhor que Deus daria vitória, mesmo Deus falando que está conosco, recuamos, somos tomados pelo medo e desistimos, e a nossa obediência fica incompleta. E nós também vivemos num tempo onde a fraqueza se apodera de nós, e muitas vezes ela nos torna derrotados. Nós cansamos. O inimigo resiste mais do que a gente. O inimigo está mais decidido do que a gente. O inimigo triunfa sobre nós. Por quê? Porque fraquejamos. Vivemos esse tempo. Pessoas que querem conquistar, entrar na terra, alcançar os seus objetivos. Mas quando o inimigo, o pecado, as vontades contrárias à vontade de Deus resiste, a pessoa cede. E quem sabe não seja o seu problema o que eu considero o pior dos problemas. Muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor porque nos é conveniente. Porque desobedecer ao Senhor é prazeroso. Porque desobedecer ao Senhor nos dá algum lucro, nos dá prazer. Desobedecer ao Senhor faz com que acreditemos que desobedecer é melhor do que obedecer nessa ocasião. Quantas pessoas vendem as suas consciências, negociam os seus valores? Quantas pessoas fazem isso porque acreditam que vale a pena desobedecer ao Senhor? Meus queridos irmãos, Israel fez isso. E embora eles estavam na terra, pareciam vitoriosos, pareciam estar no controle, o resultado foi estrondoso, a vitória era retumbante. Quem olhava para Israel aqui, pensava que nação poderosa, porque eles não apenas expulsaram, mas tornaram os inimigos escravos. Eles bateram a meta e dobraram a meta, fizeram mais do que se imaginava. A lógica do texto é que parece que Israel triunfa. Mas a lógica do texto é que quem está olhando para Israel não é as nações vizinhas.
Quem está olhando para Israel é o Deus que levantou Israel. Grave isso. Algumas vitórias pessoais, na verdade, escondem fracassos. Algumas vitórias pessoais, na verdade, escondem fracassos espirituais. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos vitórias aos olhos dos outros, mas essas vitórias escondem fracassos que só Deus sabe onde nós estamos fracassando. Esse texto mostra para nós que o sucesso diante das outras nações, a conquista diante das outras nações, Israel chegando no topo, a que preço? Ao preço da desobediência. Custou a consciência, custou a moral, custou a família, custou a fé, custou muito alto. O preço que foi pago foi muito alto para desobedecer ao Senhor. Eu continuo concordando com o apóstolo Pedro em Atos capítulo 5, quando ele diz que é melhor obedecer a Deus do que os homens. Eu me lembro de Paulo falando aos Gálatas que ele está preocupado em agradar a Deus e não aos homens. Israel erra quando está disposta a não agradar mais ao Senhor. A pergunta que fica para nós é: como que ficou a terra prometida? A terra prometida, segundo o relato bíblico, está infestada de deuses pagãos. Esses deuses pagãos é uma espécie de campo minado, perigosíssimo. A idolatria vai passar a ser uma tentação constante para eles. Aqueles povos tinham deuses para tudo. Aqueles povos buscavam os seus deuses para tudo. Não era assim com o Senhor, que é um único Deus, e tudo que Israel precisava tinha que recorrer a esse único Deus. Os outros povos não. Eles tinham deuses para a chuva, eles tinham deuses para o amor, eles tinham deuses para a riqueza, eles tinham deuses para tudo. E aquilo passa a ser uma tentação para eles. Só que Deus vem falar com eles, porque Deus sempre vem falar com o povo. O texto diz que na terra de Gilgal, eu acho interessante isso. Sabe por que Gilgal? Porque é o lugar onde o Senhor fez a aliança a primeira vez. E o texto diz que de Gilgal a Boquim, que é o lugar onde eles estão agora, ou seja, Deus está dizendo, desde o começo até aqui, eu continuo fiel à aliança que eu fiz com vocês. Deus está querendo deixar claro que o problema não está em Deus. Deus está alertando que eu sou o mesmo. Deus está dizendo, eu não quebrei a aliança que eu fiz com vocês, mas eu dei ordem a vocês para expulsarem esses povos daí. Aí o final do versículo 2 tem a pergunta do nosso tema. Deus vai dizer, mas por que vocês fizeram isso? Por que vocês procederam assim? Parece um clamor de Deus dizendo, não era para ser assim. Não era o que eu queria para vocês. Eu não trouxe vocês aqui para isso. Eu tinha outro propósito. Eu tinha outros objetivos. Não é que Deus perdeu a sua soberania ou a sua onisciência, não. Eu estou falando aqui de algo onde o Deus do amor manifesta o seu amor, dizendo por quê? Por que vocês estão trilhando esse caminho? Por que vocês estão fazendo essas escolhas? Por que vocês fizeram isso? A ficha do povo cai. O verso 4 diz que eles começaram a chorar. Eles começaram a clamar. Eles vão fazer um sacrifício, um altar e um sacrifício. E dizer, Senhor, tem misericórdia. O interessante da história é que Deus perdoa-lhes. Porque Deus, Ele é misericordioso. Mas Deus não os isenta das consequências, porque eles enfrentarão flagelos ao longo de todo o livro dos Juízes. Entenda essa lógica de Deus. Deus perdoa, mas a consequência ela é pedagógica. A consequência ela é um mal necessário. A consequência ela ensina. Outra coisa que você precisa entender sobre a consequência não muda o caráter de Deus. Nós somos amorosos aqui, e daqui a pouco nós odiamos ali.
Nós não conseguimos manifestar o nosso caráter, sejam coisas boas ou ruins ao mesmo tempo. Mas Deus, Ele consegue ser infinitamente bondoso e justo ao mesmo tempo. Deus faz com que as suas características, Deus faz com que elas aconteçam ao mesmo tempo em perfeita harmonia. É por isso que Ele vai ser capaz de ser benevolente ao perdoar, mas também de ser justo ao julgar. O livro é dos juízes, mas o juiz do livro é Deus. Deus vai julgar o seu povo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6. Aquilo que o homem planta, isso o homem colhe. Nós oscilamos o nosso caráter. Mas Deus, Ele não muda. Não há sombra de variação. O cenário de sofrimento já está pavimentado. As escolhas que Israel fez, as sementes que plantou foram sementes podres. Ou seja, os frutos podres nasceriam. Era inevitável, meus irmãos. Não acredite que alguém semeia frutos podres vai colher coisas boas, não, era inevitável. Seguindo o livro, se você ler o livro, você vai descobrir que Israel passa a ser jogado de mão em mão para as outras nações, vão ser subjugados, eles não estão mais no Egito, mas são escravos na terra prometida, olha isso. Eles foram arrancados da escravidão, colocados na terra que Deus prometeu, mas são escravizados no lugar da promessa. Não parece ser essa a nossa história? De pessoas que foram arrancadas do mundo, tiradas das práticas piores e terríveis, mas quando entram para a igreja em desobediência, se tornam escravos novamente. A terra prometida. Aqui o texto fala para nós ao longo de todo o livro, dos moabitas, dos cananeus, dos midianitas, dos amonitas, dos filisteus, povos que vão brincar com Israel, jogando Israel de um lado para o outro. Essa nação, quando para de sofrer com as nações externas, acontece em Israel uma guerra civil. O povo começa a se matar, um matando o outro. À altura do capítulo 19, depois de uma guerra terrível, o texto diz que uma mulher é violentada, estuprada, no final do capítulo 19. E o homem dessa mulher, ela é uma concubina. O texto diz que quando ele vê a mulher caída, ele parte a mulher em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo, dizendo: olha o que virou Israel. Olha o que vocês fizeram. O texto diz que ele pergunta às tribos: quem dará conta disso? Olha o que vocês plantaram. O final do livro, capítulo 21, versículo 25, encerra-se dizendo assim: que cada um fazia o que achava certo. Esse é o maior juízo que Deus pode trazer sobre a humanidade, que é cada um viver conforme ao que acha certo, porque nós não sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Nós acreditamos que as nossas ações positivas, elas de fato estão alinhadas com a vontade de Deus, mas não, muitas vezes não. Aqui, meus irmãos, esse texto nos faz pensar que as nossas escolhas de hoje, elas nos colocam onde estaremos amanhã. Se a nossa obediência hoje foi incompleta, saiba que o medo pode se apoderar de você. Saiba que a fraqueza pode ser uma desculpa para você não servir ao Senhor da maneira que deve servir. Saiba que a conveniência pode te levar a negociar os valores de Deus. A conveniência de uma posição, de um título, de um cargo, a conveniência de um salário mais alto, de um dinheiro mais fácil, a conveniência de um prazer, de uma reputação, de uma moralidade mundana. Essa conveniência pode te levar para longe de Deus, e nessa hora Deus vai te fazer uma pergunta: por que você fez isso? Você pode se colocar de pé nessa noite? Feche seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração. Para aquele pai do início da pregação não havia mais jeito.
Para Israel, quando percebeu o que fez, não houve mais jeito, a consequência veio. Deus está nos dando aqui uma oportunidade, começando do púlpito e passando pelos bancos, de quem sabe hoje dizermos: Senhor, a minha obediência ela é incompleta. Senhor, o medo tem se apoderado do meu coração. O medo de crer, de acreditar que o Senhor é comigo. A fraqueza, a minha carnalidade. O inimigo que resiste. O inimigo que insiste e eu fraquejo. Ou a conveniência. Essa necessidade de receber algo de forma que você leve alguma vantagem. Talvez essas coisas, ou alguma delas, ou todas elas, tem sido aquilo que está te levando para uma obediência incompleta. Deus, nessa noite, de forma graciosa e misericordiosa, nos pergunta: por que você está fazendo isso? Não é isso que eu planejei para você, não é esse o caminho que eu quero que você trilhe. Não são essas as escolhas que você deve fazer. O Deus soberano é o Deus que clama, é o Deus que questiona, é o Deus que se inclina e se preocupa, dizendo: por que você está fazendo isso, meu filho? Por que você está fazendo isso, minha filha? É noite de nos voltarmos, lembrar aonde caímos, voltarmos às primeiras obras e nos arrependermos de coração e dizermos: Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Como Israel choramos, como Israel clamamos, tenha misericórdia. Espírito Santo, aplica essa palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui com ela, Deus, viva dentro de nós. Que ao longo dessa semana, Deus, o Senhor continue ministrando e completando, Deus, aquilo que me faltou aqui. Faça isso sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Estenda as suas mãos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade de te adorarmos, de te bendizermos, de te engrandecermos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é de cantar canções ao teu nome, Deus. Quantos, Senhor, queriam estar aqui, não podem. Estão presos, aprisionados em tantas coisas. Ou outros, ó Deus, já entraram pelos portões do inferno e não há mais esperança para eles, mas nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Ó Deus, dai-nos uma semana, Deus, debaixo do teu cuidado. Guarda os casamentos, guarda os filhos, os nossos idosos, os irmãos do grupo de risco. Guarda, Deus, o nosso trabalho, livra-nos de assalto, de acidente, livra-nos, Deus, da maldade desse tempo, Deus. Eu entrego a nossa igreja nas tuas mãos e cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Cristo ressurreto e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor.